Olá, sejam muito bem-vindas. Meu nome então é Michele Dias, sou mentora e terapeuta de mulheres, onde eu falo aqui com vocês sobre o campo emocional. Tá? Se você ainda não me segue, eu convido você a me seguir. Então, lá no Instagram, eu sou Michele Dias, vai lá que tem muito conteúdo para você expandir a sua consciência, entender a importância do autoconhecimento. Tá? Então, aqui nesse vídeo eu quero trazer para você entender, né, como curar suas dores emocionais e o que ninguém te explicou sobre essas dores, né? Eu sei o quanto mulheres sentem ansiedade, culpa, angústia, insegurança, medo, raiva, medo da rejeição, medo do abandono, todos esses sentimentos aqui que a gente vai falar, né? E como a gente vai se curar desses sentimentos, que é o mais importante, tá? Aqui eu vou trazer para você aqui bases da neurociência, da sua biologia, tá? Então, vamos começar a entender que se você quer curar sentimentos, você tem que olhar para dentro, tá? Você tem que olhar para dentro de você. Tá? Você tem uma parte biológica que ninguém te explicou sobre isso, né? Eu mesma, né, senti essas dores emocionais. Todos nós vamos acabar em algum momento da vida, infelizmente, digamos assim. Para quê, Michele? Por que eu tenho que ter essas dores emocionais? As dores emocionais, ela faz parte, digamos assim, da nossa expansão, da nossa cura também, digamos, né? Também explicando melhor. Eu também passei, assim como vocês, por várias questões, né? E ninguém nos explica isso, né? O que a gente tem, depois eu quero falar mais sobre isso, né? O que a gente tem hoje, né? Normalmente são o quê? Essa parte das terapias, muito da parte linguística, mas aqui eu quero falar com você de uma parte que é muito mais rápida e muito mais profunda. Por isso que não precisa haver necessidades de muitas sessões, digamos, né? Eu não faço muitas sessões porque justamente resolve aquilo que precisa se resolver e se liberta disso, tá? Então aqui eu quero explicar para você que a base de tudo é olhar para dentro. A Michelle lá atrás, eu trabalho, né, ou eu venho na minha expansão de consciência, no meu autoconhecimento, há mais de 10 anos. Tudo iniciou quando a Giovana nasceu. Tá? Quando um filho nasce, muitas mulheres passam por isso, muitas mulheres vão passar por isso, né? Muitas mulheres já passaram por isso, e você ainda pode ser que você nem se curou disso que aconteceu lá atrás com você. Mas quando um filho nasce, nasce com a mulher ali vários questionamentos, várias dores que ela vai trazendo, né? Essa maternidade vai trazendo. E eu senti isso quando a Giovana nasceu. Várias dores emocionais, conflito nos meus relacionamentos, sabe? Aquela questão que a gente fala assim, mas o que eu tô fazendo aqui? E começou a surgir todos esses starts dentro de mim, aonde eu fui buscando. Então, lógico, terapias que eu conhecia, mas não resolveram os meus problemas. Né? Que nem eu disse, a terapia de hoje que a gente tem é muito conversacional. E eu vou depois explicar, né, o porquê que ela, digamos assim, não resolve aquilo que você sabe. Não que ela não melhore, né? Mas ela não, às vezes ela não resolve aquilo que você busca, tá bom? É isso que eu quero que você entenda, tá? E cada terapia, ela trabalha módulos, digamos assim, dentro dos seres humanos, tá? Mas eu tô trazendo aqui para você aqui algo talvez diferente, algo mais profundo, então se abra para novos conhecimentos, tá? A gente tem que se abrir para novos conhecimentos, assim como a gente se abriu para o celular. Anos atrás não existia o celular. Imagina se a pessoa que começou a inventar o celular, né? Hoje a gente tem, né, a tecnologia da Apple, né? Mas antigamente não tinha essa tecnologia de falar com as pessoas aqui pelo WhatsApp, a tela ser assim. Imagina se o Steve Jobs não tivesse descoberto isso. A gente não ia ter digamos ali, o celular com toda essa tecnologia que ele tem hoje, né? Existia celular? Sim, existia. Mas imagina se ele dissesse assim,
Ah, meu Deus do céu, o que meus amigos vão falar, vão pensar que, o que não pode, já tem um celular ali, aquele celular tá muito bom. Imagina se ele fizesse isso, não iria existir. A mesma coisa, a gente tem que se abrir para novas terapias, tá? Foi muito bom aquilo que nem ali, né? Que Jung fez, agora até esqueci o nome dele, que Freud fez, eles vieram, só que há outros tempos. Imagina se a gente não viesse nessa evolução, a gente está evoluindo. Então, as terapias, logicamente, também precisa evoluir, tá? E eu quero trazer para vocês agora aqui entender uma parte de você, de mim, tá? Uma parte que ninguém te conta. Agora, vamos lá. O que eu fui descobrindo nas minhas curas, entendendo tudo isso que eu falei para vocês aqui? Eu fui descobrindo que desde o momento que a gente está lá na barriga da mãe até os 7 anos de idade, nós todos estamos receptivos, tá? Como se fosse esponja mesmo, a toda a informação, tá? Do pai, da mãe, de todo aquele ambiente. Então, quando você é criança, você vive num estado, né? Ali, imagina no estado de absorver tudo que é aquele ambiente. A criança, ela não diz assim, a minha mãe, ela tá me rejeitando agora, mas ela não queria fazer isso. Eu já sei, a minha mãe, ela tem que trabalhar mesmo, né? Ela tem que trabalhar, coitada da minha mãe. Não, a criança, muitas vezes, ela não pensa assim, né? E ela absorve aquilo que a mãe fala, por exemplo, você não presta, você não serve para nada, você é um inútil, tá vendo? O seu pai se separou de mim por causa de você não devia ter nascido. A criança, ela vai absorvendo tudo isso sem filtro. E ela tem um olhar de criança. Ela olha para a mãe se sentindo sobrecarregada. E ela vai dando o quê? Significados para aquilo que vai acontecendo com ela. E tudo aquilo que ela ouve, é o que ela vê, o que ela sente, entra dentro de um campo, né? Que eu trabalho nesse campo emocional, entra dentro do seu subconsciente ali. Tá? Entra tudo dentro do seu subconsciente. Imagina que o seu subconsciente, ele é esse celular. E ele vai enchendo os arquivos. Ele vai enchendo. O celular, ele não vai dizer para você assim, isso daqui não é bom. Isso daqui não é legal. Ele vai absorvendo tudo que você vai colocando ali, ele vai absorvendo. Pensa que você, lá, quando você é criança, você também era desse jeito, né? E tudo isso fica gravado na sua mente subconsciente ali. Então, tudo que você registrou de dores emocionais, pensamentos limitantes, tudo que você viu da sua mãe sobre relacionamento, dinheiro, profissão, autoestima, tudo isso fica gravado ali dentro dessa base, do seu inconsciente ali, né, do seu campo emocional, tudo isso fica registrado, tá? Então, segundo, também, vamos falar aqui, segundo a neurociência, existe uma parte que se chama assim, da neurociência, a epigenética, que Bruce Lipton fala muito sobre a epigenética, que são o quê? Nossos pensamentos, sentimentos e emoções, repetidas vezes, afetam o nosso corpo. Entendam bem o que eu falei. Ele fala que seus pensamentos, sentimentos e emoções repetidamente afetam diretamente o seu corpo. Não sou eu que estou falando. Isso são provas da neurociência. Basta você estudar essas questões que eu estou te falando aqui, tá bom? Então, ali, todos os sentimentos que você vai guardando desde da barriga da sua mãe ali. Michele, mas eu estava na barriga da minha mãe. A criança, ela entende que ela é aquele ser que está sentindo o medo. Ela é aquele ser que está sentindo a raiva, o abandono, a tristeza, tudo que a mãe está sentindo ali. A criança, ela vai sentindo. Isso já vai sendo as suas primeiras informações, tá? Então, ali, o seu corpo, ele vai registrando. E ele vai o quê? Ele se acostuma a viver naquele estado. Então, como é que foi a sua infância? O seu corpo, ele vai se adaptando àquela infância. Ele vai criando sistemas ali para você o quê? Sobreviver naquele ambiente, né? Seja aquele ambiente ali
de pai, por exemplo, muito agressivo, ou da mãe que sai muito para trabalhar e deixa a criança sempre de lado. Você cria maneiras de sobreviver. Por isso que hoje tem muitos lugares que dizem, mas eu entendo a minha mãe, Michelle, eu entendo que ela teve que sair para trabalhar. Tá vendo? São questões do quê? Da criança sobreviver. Ela cria, digamos ali, uma fantasia na cabeça dela que tá tudo bem, né? Não sei o quê, eu tenho que ajudar minha mãe, é responsabilidade minha e tudo mais, né? Só para você entender que eu vou falando isso. Então é você entender que nós somos, ou vamos dizer assim, né? Nós fomos programados pelo meio que nós vivemos. Você foi programada, tá? Agora eu quero responder aqui, antes da gente continuar a explicar, umas perguntas aqui que me fazem muito, né? Hoje, eu me sinto tão mal, Michelle, mas nem aconteceu nada grave na infância comigo. Né? De tudo isso que a gente já veio trabalhando aqui, né? Hoje eu me sinto tão mal, tá? É você entender assim, ó. Quando nós somos adultos, tudo à nossa volta cria gatilhos emocionais que você nem sabe o porquê. Por que eu não sei? Porque isso já são aquilo que está formado no seu inconsciente, no seu subconsciente, está tudo lá gravado, né? Então, alguma coisa gerou um gatilho, seja do seu relacionamento, seja lá no seu trabalho, que fez você, por exemplo, ela falou que me sinto tão mal, mas nem aconteceu algo grave na minha infância. Eu não sei o que ela quer dizer com isso, mas eu vou dizer para vocês, eu não sei, grave, é que a gente pensa assim, que tem que acontecer algo grave, um abuso, a mãe morreu cedo, o pai morreu cedo. É você entender que tudo para uma criança é grave. Se ela ali, por exemplo, assim, tudo para uma criança é grave. Se a mãe, por exemplo, esqueceu ela na escola, gerou um trauma emocional. Se aquela mãe passa muito tempo trabalhando sem dar atenção para uma criança, gerou um trauma de abandono emocional, de rejeição, porque o trauma vocês têm que entender assim, ó, trauma não sou eu que estou falando, é a pessoa que está falando, e cada um pode ser traumas diferentes, né? Vou dar um exemplo, né, de tudo que eu vim trabalhando comigo, né? Quando eu fui trabalhando essas questões, eu fui percebendo que eu tinha vários traumas a ser trabalhado, né? A minha criança, por exemplo, ali, né, um trauma, quando meu pai bateu em mim, me gerou um trauma, uma dor emocional, né? E, digamos, me gerou um gatilho hoje que fez eu sentir aquela dor novamente. E aquela dor lá precisava ser curada. Por isso que não tem como, assim, às vezes a gente fala, né, nos posts ali, né? Se você tem isso, é isso com isso. Não é que nem assim, se você tem dor de cabeça, você vai tomar um paracetamol que vai passar. Por quê? Porque cada pessoa, cada indivíduo interpreta a realidade, aquilo que está acontecendo com ele de várias formas diferentes ali, né? Por isso que às vezes as mesmas crianças, às vezes os mesmos filhos criados pelo mesmo pai vão ter traumas diferentes, porque cada um interpreta a realidade de maneira diferente, cada um sente de maneira diferente, tá? Então, ali ela falou ali, né? Eu me sinto tão mal hoje. É você entender que nossas emoções são reflexo do passado. Do passado. Então, nós temos que trabalhar essa emoção, entender o gatilho emocional que causou essa emoção e curar o trauma do passado, né? Tá? Aqui ela fala assim, ó, minha infância foi normal, me sinto travada. Vamos recapitular novamente. Minha infância foi normal. O que seria o normal? Eu não sei o que ela quer dizer com isso, né? Mas o que eu digo assim, se você está travada hoje, alguma coisa referente a alguma dor, algum trauma que você viveu lá atrás. Seja ali, né, de você... eu não sei no que ela está trabalhando. Pode ser com dinheiro, com um profissional, pode ser no relacionamento. Tudo isso são o quê? Sintomas ali. Que alguma coisa gerou esses sintomas e a gente tem que trabalhar as emoções. As emoções, que nem eu disse, são o quê? Um reflexo do seu passado. E ela se sente travada. Muitas mulheres, às vezes, que se sente travada com o dinheiro,
Tá? Porque a gente não trata o dinheiro como sendo dinheiro, a gente trata o dinheiro com causas emocionais, e nossas causas emocionais estão ligadas ao nosso passado. Tá? A gente tem um campo emocional, a gente tem que entender assim, ó. Vamos ali, eu quero trazer essa questão aqui para você entender. Vamos imaginar comigo, tá? Imagina que existe dentro de você duas você. Imagina que um eu, você é uma criança, que eu gosto de trabalhar muito, e um eu, você é adulto. Você tem que entender também que dentro de você existe um eu emocional, tá? E existe esse eu aqui, digamos assim, um pouco mais racional. Você tem que entender que existe dois campos acontecendo ao mesmo tempo. E você tem que ser adulta e consciente para entender que eu Michele, adulta, entendo como é lidar com dinheiro. E isso você tem que entender que dentro de você, só que a gente lida com o dinheiro dessa forma emocional que está aqui dentro da gente. Aí você quer tratar o dinheiro como fuga. Por exemplo, que nem acontece com muitas mulheres. Ah, Michele, eu gasto meu dinheiro do nada. Não é do nada. Ah, Michele, o dinheiro não para da minha mão, eu não sei o que acontece. Nós tratamos o dinheiro de formas emocionais para preencher nossos vazios. Por exemplo, tem mulheres ali, Michele, eu pego o dinheiro e compro demasiadamente. Aí quando a gente vai fazer todo um trabalho ali, né, a gente vai observar que ela está se dando o dinheiro por causa de uma falta lá atrás, de uma carência com o pai. E quer dizer que todo mundo vai acontecer isso? Lógico que não. Porque nós somos indivíduos diferentes, a gente lida com o nosso emocional diferente e a gente tem uma biologia interna também, assim. A gente é muito parecido biologicamente, mas nós temos que tratar e entender que nós somos indivíduos um pouco biologicamente diferentes, né? Então, assim, para você compreender, né? Aí, eu não sei a forma que você foi criada, mas fazendo todo um trabalho, uma investigação, aí ela entendeu, por exemplo, vou dar para você entender. Trabalhando ali na jornada da liberdade emocional, ela entendeu que o padrão dela com o dinheiro estava muito relacionado ali com a falta do pai, né? Por quê? Porque aquele pai ali abandonou ela não se sentia amada pelo pai. Então, a gente coloca inconscientemente as nossas carências em cima desse dinheiro. Entende? Então, o dinheiro, ele servia o quê? É a maneira dela se sentir amada. Vocês têm que entender que existe digamos que nem eu falei assim, dois campos acontecendo dentro de você. Só que você tem que tomar consciência. Opa, deixa eu olhar para o dinheiro aqui de uma maneira mais racional, tá? Eu sei que eu sei fazer o dinheiro, mas aí você tem que entender, tá, mas por que acontece isso? E como eu me sinto em relação a isso? Vou falar sobre mim, né? Aí, falando aqui agora sobre mim. Imagina assim, eu queria, por exemplo, fazer mais dinheiro. Aí, para que me pergunto assim, fazer perguntas é a melhor forma de ir para dentro. Aí eu me perguntei, tá, eu quero fazer mais dinheiro. E para que você quer fazer mais dinheiro, Michele? Porque eu quero viajar. Porque eu quero, digamos ali, arrumar minha casa, né, deixar ela mais confortável. Beleza. Tá vendo? É que nem quando vocês veem, eu quero, eu sei que eu sou merecedora. Gente, a gente tem que fazer investigação. Eu faço isso direto comigo hoje. Aí, beleza. Aí eu olho para o dinheiro racionalmente, aqui entende? Tô falando comigo, ó, com os meus dois eu. Aí eu vou pro meu emocional. Como eu tô olhando para o dinheiro? Eu olho para o dinheiro, daí vem aquele vários sentimentos. Medo de perder, e eu vou anotando. Tá, medo de perder. Medo que vai faltar, insuficiente, vou anotando. Perfeito? Aí depois eu vou mais para dentro de mim. E quando que tudo isso foi começando? Entende? São investigações internas que a gente vai fazendo. Racionalmente, daí a gente tem que entender, existe dois eus. A gente tem que entender que a gente é adulta e tem que tratar essa realidade como adultas. Só que você está tratando essa realidade, digamos ali, com toda a sua base emocional. Então não adianta falar assim, eu quero mais dinheiro, eu sei que eu sou merecedora.
Só que a sua base emocional, e é a base emocional que faz você se mover, né? Ela está dizendo para você assim, ó, não, você não pode ter mais dinheiro, você tem medo de perder, tem um monte de coisa ali que precisa ser trabalhada antes de você entender. Senão você fica em volta só dos sentimentos. Ah, e daí vem uma outra pergunta aqui, ó. Atraio sempre parceiros tóxicos. Os nossos relacionamentos hoje, né? Todos os nossos relacionamentos são reflexo que estão dentro de você. E sobre todos esses significados que você foi tendo lá na sua infância. Eu quero que você, vamos aqui trabalhando isso para você compreender. Tudo é os seus significados, né? Eu vou dizer assim, você vai olhar para mim, assim como cada uma de vocês aqui vão olhar para mim de maneiras diferentes. Mas é sobre mim? Não, é sobre as suas percepções internas. Entenderam o que eu disse aqui? Isso daqui é profundo. Eu quero que vocês gravem isso na cabeça de vocês, ó. A realidade não existe. Não, Michele, mas a realidade, ela não existe. Ela tem a sua interpretação, tem a interpretação da Maria, da Joana, da Clarice, sobre o mesmo fato. Tá? Sobre, digamos ali, a mesma pessoa. Vamos pegar o seu parceiro, digamos ali. Você vai tratar aquele parceiro com as suas percepções internas. Uma outra pessoa vai olhar para a mesma pessoa com a percepção interna dela. E daí, quem está certo e quem está errado? Ninguém. Porque são percepções internas. Tem um ditado que fala assim, né? Quando, digamos ali, João fala de José, eu sei muito mais sobre João do que de José. Então, é vocês entenderem que a realidade, o outro, é uma realidade interna, que somente você criou. Quando mulheres vêm assim, Michelle, mas eu sempre atraio parceiros tóxicos. Eu começo a investigar ali. Como é que foi a sua infância? E aí a gente observa que a infância dela é pai tóxico, ou é uma mãe tóxica, ou é um meio onde ela viveu era muito tóxico, de pessoas tóxicas ali. Interessante isso, né? Então, aonde que está dentro de você? Está no seu campo emocional. E você não. Ali você falou que vai atrair pessoas tóxicas, né? E você diz, mas eu não quero, Michele, mas está no seu campo emocional. Você tem que fazer o quê? Trabalhar esse campo emocional. Que não foi trabalhado lá atrás. Toda emoção reprimida precisa ser trabalhada, porque se ela não for trabalhada, ela vira sombra e essas sombras se repetem na sua vida adulta. E você tem que curar, ressignificar, use a palavra que você quiser, então. Isso daqui são o quê? É que nem eu disse, são bases da neurociência, tá bom? Então, você pode estudar essas questões. Então, de Bruce Lipton, ele fala, então, que nós somos o quê? Programados desde a nossa infância. Você está sendo programada dos seus relacionamentos tóxicos. Então, não adianta você dizer com a mente racional se você não olhar para o seu campo emocional. E você tem que entender ali, eu atraio parceiros tóxicos, tá tudo bem, ali eu atraio aquele parceiro tóxico, mas você tem que entender, a gente pensa assim, né, que o outro tá me fazendo tudo, não sei o que, bibibi. É a gente entender que nós estamos carregando a nossa carga emocional e despejando sobre o outro ali, tá? É você entender que todo relacionamento que você constrói na sua vida, se tá na sua vida, é para você curar isso, se não tá bom para você. Nós viemos aqui para entender que nós viemos aqui para se curar, né? Curar o quê? Desse passado que todos nós tivemos lá da nossa infância, seja ele bom ou ruim, mas todos nós temos dores emocionais referente a este passado, todos nós. Eu não sei um ser humano que não precise se curar de qualquer tipo de dor. Por quê? Porque nós somos, né, que eu falei, seres. Então, vamos trazer a biologia. A biologia, ela diz que, né, nosso ambiente vai moldando.
Só que nós somos seres que têm o quê? Sentimentos, tanto bons quanto ruins. Raiva, tristeza, né, rejeição, tudo isso são sentimentos ruins. Então, nós viemos para cá para trabalhar isso. Tá? O que me diferencia de você? É a maneira que eu enxerguei a realidade lá com os meus pais. E lá os meus pais me despertaram mais, por exemplo, sentimento de raiva. O teu pai pode ter despertado a rejeição, o outro o abandono. Então, cada uma precisa se curar de algo. E na fase adulta, é isso que acontece. Nós estamos aqui para nos curar. Tá? E existe também dentro de nós uma coisa chamada neurônios e espelhos. Né? Então, a criança... Lá atrás, quando você era criança, o que esse neurônio espelho faz? Ele espelha, né? Então, a criança, ela vê o pai, e o que você fala hoje para... Nossa, Michele, mas eu sou tão parecida com a minha mãe. Ah, mas eu sou tão parecida. É o neurônio espelho que espelhou algo. E você está reproduzindo isso hoje na sua vida. E eu falo assim, se você está reproduzindo o que você não quer, quem é você? Você tem que entender que você está para curar isso em relação à sua mãe, ao seu pai, que é o seu neurônio espelho que fez você espelhar o comportamento dele, que foi seu neurônio espelho que fez espelhar a raiva, a rejeição do seu pai. E você está aqui para curar isso. Perfeito? Tá? Então é você entender que você tem um campo emocional. E esse campo emocional, ele é baseado, né, em tudo que você, então, já entendeu, né, lá na sua infância. E você tem um campo emocional inconsciente, que é esse que a gente trabalha, né, dentro da jornada da liberdade emocional, que você precisa entender que você tem esse campo emocional, e esse campo emocional ali, ele é muito vasto, de tudo que você foi reprimindo dentro de você, de todos os traumas ali. Né? Aqui tem uma outra pergunta. Eu sei, Michele, o que preciso fazer, mas não consigo mudar. Vamos lá, né? Essa daqui é uma questão. Eu sei o que preciso fazer. Daí eu pergunto, será que sabe mesmo? Será que sabe mesmo? Porque assim, às vezes é o quê? A gente fala que a gente sabe, mas se na verdade a gente soubesse, a gente já mudaria. Então, é a gente se colocar muitas vezes nesse lugar mais, até um pouquinho mais, tá? Eu entendo, eu não sei, mas eu entendo que eu tenho que fazer isso, isso e isso para conquistar isso. Mas eu vou trazer, talvez, eu não sei o que ela quis dizer com tudo isso aqui, né? Mas eu vou trazer umas percepções e você pega aquilo para destravar essa chave. Eu sei o que preciso fazer, mas não consigo mudar, tá? Então, vamos lá. Por que ela não consegue mudar, muitas vezes? Tá? A primeira coisa, ela diz que ela sabe fazer. Só que será que ela faz, será que ela sabe mesmo? Será que ela aplica tudo que ela sabe mesmo? Eu falei para vocês, né? Eu venho trabalhando mais de 10 anos, né? O que chega muito para mim? Ah, Michele, até depois tem uma pergunta que eu quero trabalhar, falar mais sobre isso. Depois então eu falo sobre isso. De que eu sei o que eu preciso fazer, mas será que faz aquilo que precisa ser feito? E por que a gente não consegue mudar, né? Por quê? Porque vocês querem mudar, só que o seu inconsciente ele é mais forte que você. Então não adianta você querer mudar a nível consciente. Ah, Michele, eu entendo, eu sei. Que nem eu falei, será que sabe mesmo? Nível consciente. Ah, eu quero mais dinheiro. Ah, eu sei que eu quero um relacionamento melhor para mim. Ah, eu sei que eu quero isso na minha vida. Só que eu acabo, né, não mudando. E por que eu não mudo? Porque dentro de você existe um campo emocional inconsciente. Existe o seu subconsciente ali que está armazenado todas essas memórias aqui. E por pior que sejam essas memórias, quem é que colocou lá dentro? Foi você. E você tem que entender que o nosso subconsciente, ele não sabe o que é bom e ruim. Ele só é uma programação. E se você colocou lá dentro, é porque você quer se proteger. Então, o que acontece hoje? Não é que você, que nem tem uma diz, ah, Michele, eu acho que eu me saboto, eu sou preguiçosa. Não é isso. É porque você, né, não trabalhou aquilo que precisava ser trabalhado no seu subconsciente ali. E é ele que
Você precisa olhar de maneira profunda para isso, para conseguir mudar. Entenda que nem eu falei, a biologia diz que... O que a biologia diz, Michele? Que você está aqui, digamos ali, para reproduzir tudo lá do seu passado. Se você não se curar lá do seu passado, você vai acabar repetindo isso. Não é que você não quer mudar, é que a sua mente, ela foi programada e repetida. Aí tem mulheres que vêm aqui e falam assim, Michele, mas eu já sei o que eu preciso. Vamos lá. Então, quando você vai fazer uma autoescola, e se você só ler, você pode dizer que você tirou a carteira? Ou você tem que passar tem que ir lá, tem que pegar o carro, tem que dirigir. Imagina que é a mesma coisa. Não adianta só ler. O autoconhecimento não é na leitura, é no caminho, é no que você faz repetidas vezes ali. Só que você tem que desprogramar primeiro aquilo que você não quer para reprogramar a mente. A mente, não adianta você querer colocar algo diferente numa programação antiga. O que Jesus falava muito, né? Não adianta você colocar vinho novo em odre velho. É a mesma coisa. Não adianta você colocar um caminho neural novo se existe um caminho neural velho. E a sua mente, ela tem por obrigação, assim como o seu corpo, te levar às mesmas dores emocionais, aos mesmos caminhos neurais, por pior que seja. Porque não é o que você quer, é o que já está programado. Tá? Aqui tem uma outra pergunta. Ó. Já fiz terapia e nada muda. É a mesma coisa aqui, né? É a mesma coisa. Ela fez terapia, mas eu não sei o que ela fez nessa terapia. Vamos lá, vou trazer para vocês aqui. Se for uma terapia só convencional, digamos ali, só de conversa, não pega esse nível subconsciente que eu falei aqui para vocês, tá? E que nem eu disse, não quer dizer que tá certo, tá errado. Eu vou trazendo aquilo que fez sentido para mim, tá? Aquilo que eu entendi, tá bom? Vocês têm que entender que a maneira que a gente lida hoje é só na conversa, no conversar. Se fosse para conversar, você já tinha resolvido, porque o que você mais faz é conversar com as suas amigas, com a sua mãe, do seu problema, né? Então você já teria resolvido. Só que o nível consciente, entenda que quando a mulher fala assim, mas eu já sei, é o nível consciente. Só que o consciente, ele não muda nada. O consciente, vamos fazer aqui uma analogia, só para você entender. Consciente, imagina que é 5%. E os outros 95% são o seu subconsciente, então a sua programação ali. Então, 5%, ele vai alterar os 95%? Lógico que não. Então, só conversar o problema vai resolver o problema? Não, pior, você vai estar... só vai dar o quê? Vai estar simplesmente... Quando a gente está conversando o problema e não resolve o problema, você só vai... É como se você está dizendo assim, tá vendo, E tá enchendo mais os 95, tá vendo? Eu tô certa, tá vendo? Fulano fez isso, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Só vai dizendo para você, tá vendo? A minha programação está certa, eu tenho que continuar neste lugar aqui, porque eles estão certos. Você tem que entender que o seu corpo e a sua mente, eles estão te protegendo ali, né? E se você faz terapia convencional, é assim que você vai ser trabalhado. Anos e anos até você o quê? Entender que não é o consciente que muda, que eu preciso trabalhar no nível mais para baixo da mente. É essa programação que eu não entendo. É a programação que vem lá da minha infância. É você entender que todos nós temos traumas, né? Independentemente de como nós vivemos, né? Porque é sobre como a sua criança interpretou tudo que ela viveu desde o ventre materno. E que você precisa entender que hoje, na sua vida, tudo que nos gera são gatilhos emocionais. Porque tem mulheres que falam assim, Michele, mas do nada me aconteceu isso. Não é do nada. São anos e anos reprimindo sentimentos e emoções. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres. Então, você tem que trabalhar as suas emoções para mudar o comportamento. Eu não mudo o comportamento. Eu mudo primeiro a emoção. Eu mudo primeiro o pensamento, para depois o comportamento ser na repetição. É o que você vem fazendo há muitos e muito tempo.
repetindo o mesmo estado emocional, a mesma mente que diz para você, tá vendo? Nada vai dar certo para você, isso daqui não é para você, você não é boa o suficiente, e você está alimentando isso. Logo, você vai ter os mesmos comportamentos. Se você não alterar pensamentos e sentimentos, seus comportamentos serão sempre os mesmos. Porque, que nem eu lembro que eu disse antes, você não me enxerga como eu sou. Você me enxerga através dos seus filtros emocionais, daquilo que está na sua programação. Michele, você é muito boa. Michele, nossa, eu não gostei, nossa, do seu cabelo. A maneira que você falou. Isso não está em mim, está dentro de você. Então, por quê, Michele? Porque a neurociência fala que são neurônios espelhos. E o outro, minha querida, se isso doeu em você, o outro, eu estou aqui para te curar. Aquilo que você reclama do outro não está no outro, está em você, para te curar. Nossas relações neste mundo estão aqui para nos curar, não em relação ao outro. Mas, Michele, fulano me traiu. Lembra que, vamos lá, dentro de você tem duas pessoas, dois seres, né? Vamos tratar pelo campo aqui da mulher adulta. Eu tinha com esta pessoa um contrato que dizia que dentro do nosso relacionamento, meus valores são esse, esse e esse. Perfeito? Você tem que tratar a nível mulher adulta, entendendo que o outro tinha esse relacionamento. Você não está aqui para curar o outro, mas você está aqui para curar a dor que ele causou em você da traição. Perfeito? Porque assim, cada uma vai lidar da melhor forma. Tem mulheres que aceitam a traição, tem mulheres que não. Michele, o que está certo? Não existe. É o seu certo. E eu vou respeitar isso, tá bom? Aí você vai dizer assim, tá, a gente tinha um contrato e ele, Michele, ele não cumpriu com o contrato. Daí eu vou perguntar, e como que você se sentiu em relação à traição? E isso cabe a você resolver. Cabe totalmente a você resolver isso. Aí eu me senti assim, desse jeito, desse jeito. Aí eu vou investigando com você, né? E a gente vai percebendo que todas essas emoções ali vêm lá de trás. E por que você não larga dele? Michele, por quê? Porque eu sei a dor dos meus filhos crescer sem um pai. Porque eu cresci lá na minha infância sem um pai. Eu tenho a dor do abandono dentro de mim, tá vendo? Então, isso que você tem que ir curando não é sobre o outro. Nada é sobre o outro, tudo só é sobre mim. É você entender que a sua responsabilidade está aqui para curar os seus sentimentos em relação ao outro. Mas, Michele, o outro é tóxico comigo. Tá aí, por que você deixa o outro ser tóxico com você? A adulta vai pensar assim, tá, mas por que eu deixo ele me tratar mal? Vamos lá, e como eu me sinto quando ele me trata mal desse jeito? E por que eu não me afasto dele? Porque eu me sinto assim. Aí você vai fazendo essas perguntas para você vai perceber que você vai acabar indo lá atrás. Porque você aprendeu que talvez amar é ser humilhada, por pior que seja. Você vai dizer assim, Michele, mas tá errado. Mas foi a forma que a sua criança entendeu ali. Por quê? Porque aquela mãe, por pior que seja, era a forma que ela estava mostrando a você sobre amor, tá vendo? Te humilhando, te rejeitando. E que nem eu falei para vocês, o seu subconsciente, ele não sabe. Nossa, ela está sendo humilhada. Não, você colocou ali. E a sua forma de amar, está tudo certo. Só que você vai ter que ressignificar para depois escolher uma nova forma de amar, de se relacionar com o dinheiro, com o seu profissional. Uma outra pergunta que me fizeram, Michele, o que é a criança interior? Que você diz, né? A criança interior, ela é o quê? A nossa criança interior, eu adoro trabalhar a criança interior. Por que eu adoro trabalhar a criança interior? Porque a criança interior nada mais é do que o nosso subconsciente. Então eu trabalho na criança, porque daí quando eu falo assim, imagina uma criança, veja uma criança, não é que tem uma criança lá dentro de você, mas fica muito mais fácil da sua mente trazer para mim as memórias, porque ela vai pulando, puf, 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 daí eu vou trabalhando ali com você esses sentimentos, emoções, ressignificando aqui, ressignificando ali, de uma maneira muito mais rápida, entende? Ali. E isso vai o quê? Vai limpando o seu campo emocional. Aí cabe espaço para adulta vir e simplesmente fazer o quê, Michele? Colocar o que você quer.
Eu entendi nesses mais de 10 anos de autoconhecimento aqui, que, na verdade, ninguém, você adulto vai dizer assim, Michele, eu escolhi essa identidade. Mentira, você não escolheu nem a sua identidade, nem o seu comportamento, nem os seus estados emocionais, nem os seus valores. Nadinha de nada você escolheu. Tudo foi o quê? Com base naquilo que você ouviu, sentiu, percebeu lá da sua infância. Eu sei disso, porque eu vinha com uma identidade que chegou uma hora que eu dizia assim, não me representa mais essa identidade aqui. Aonde que foi aconteceu isso? Quando eu falei para vocês, quando a Giovana nasceu, né? E nisso eu quero que vocês entendam. Na nossa vida aqui adulta, você tem que entender que as dores emocionais elas vêm para ser curada, que você vai entender que tudo na nossa vida adulta hoje gera gatilhos emocionais para você se curar desses sentimentos ou pensamentos que não te servem mais. E você tem que o quê? Reconstruir a sua nova identidade. Porque daí assim você vai dizer assim, ó, assim você vai estar escolhendo, na verdade, aquilo que você quer na fase adulta. Porque até então você não está escolhendo, você está sendo o quê? Uma programação, igual esse celular aqui. Então, não adianta você fazer terapia só conversacional, você tem que ir na raiz do problema, que é o que? No seu subconsciente, que é nesse campo emocional. Porque são muitas coisas ali que tá ali. É a forma que você viu, a forma que você ouviu, traumas emocionais. A gente aprende, né, por repetição. Quantas vezes a sua mãe falou para você, você não é capaz, você é um bosta, eu não devia ter, você devia ter morrido. Quantas vezes ela repetiu isso? Você aprendeu por repetição. Quantas vezes a professora na escola repetiu para você? Você aprendeu por repetição. Nós somos seres que aprendemos por repetição. Então não adianta você dizer assim para mim, Michele, mas eu já fiz terapia. E vai fazer a vida toda. Eu vou fazer, porque eu sei hoje, só que eu trato isso de uma maneira hoje tão natural. Ah, aquilo ali me feriu. Opa, aquilo ali me feriu. Eu vou trabalhar comigo nesses dois campos. Tá, mas eu sou adulta. O que eu posso fazer? O que hoje é meus valores? Tá, isso daqui eu vou entender como adulta, racional. Mas eu vou ir para o meu campo emocional agora. Ele me feriu? Ele não tem a capacidade de me ferir. Eu é que me senti ferida. E por que eu me senti ferida? Ah, porque ele fez isso em mim. Perfeito. Aí eu vou fazendo meus trabalhos internos, né? Onde tudo começou ali, aonde eu me senti daquele jeito antes, e vou ressignificando na raiz do problema. É entender que, Michele, o outro me feriu. Ninguém tem a capacidade de te ferir. É você que se sente ferida. É você que se sente humilhada. Então, quem tem que trabalhar esses sentimentos são você. Sobre o que o outro está. O outro lembra, o outro é um reflexo. O outro é um reflexo dos seus neurônios espelhos. Né? Porque eu posso representar para você aqui algo bom ou algo ruim. E o que os dois estão certos sobre mim? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Porque tudo isso é referente a você, não a mim. É a você. Ai, o quanto ela é inteligente. O quanto ela é. Eu percebo que ela não me gerou confiança. A desconfiança está dentro de você. Não gostei daquele cabelo dela. Não gostei da voz dela. Não gostei. Então você tem que ir trabalhando esse seu sentir dentro de você. Entenda isso, né? Entenda isso. Que a gente precisa entender que nós temos um campo emocional e que a gente precisa trabalhar esse emocional. A gente precisa entender que a gente tem um campo mental e a gente precisa trabalhar esse mental para que assim os seus comportamentos na fase adulta sejam transformados. Senão a sua vida vai ser o quê? Um looping sem fim, porque toda a sua programação está nos 95% na sua criança, no seu subconsciente, no seu campo emocional. Tá tudo ali. E você precisa o quê? Desprogramar. Tá? E você precisa ir aonde? Na raiz de todos os seus problemas. Senão nada vai ser ressignificado. Tá? E é você entender que esse campo emocional ali,
que nem eu disse, não é o meu achismo. Isso é ciência, isso não é espiritual, que nem muita pessoa pensa, é a constelação, ela é espiritual, porque a criança interior é espiritual. Gente, campo emocional que eu tô falando aqui é ciência. O que eu tô falando aqui, neurônio espelho, você pode estudar isso, é ciência. De como nós fomos feitos, é ciência. É você entender que, assim como eu, você tem a mente subconsciente, você tem a mente inconsciente, você tem o seu consciente. Então, você entender que essa biologia está em você, que você tem neurônios, que você tem um corpo e os seus corpos não guardam só o seu DNA, mas todos os traumas dentro de você, todas as emoções estão no corpo. A mente está o quê? Todas aquelas vezes, aquela reprogramação que vem na sua vozinha de que você não é boa, você não é capaz ali. Então, é você entender que agora adulta entende. A criança é birrenta, ela não quer compreender isso, mas adulta, que eu sei que você está aqui, você quer trabalhar isso, né? Então, é você entender que dentro de você existe sistemas nervoso, que todo o seu corpo e toda a sua mente, elas guardam o seu passado. Então, é você compreender isso, né? Porque eu acredito que aqui eu só estou falando com mulheres adultas, mulheres que compreendem e querem significar isso, né? A gente tem que sair um pouco desse vitimismo, porque a nossa criança, ela é assim. Muitas vezes eu se entendo que a gente é vitimista, a gente vem para esse, se coloca no lugar de vítima, de birrenta, que é o que, Michelle, mas é muito difícil. É o quê? É só a sua programação, é você estar dizendo assim, eu estou sendo leal à minha programação. Quando você diz assim, é difícil, mas você pode pensar assim, nossa, agora eu entendi, agora é fácil, porque agora eu já sei onde tem que programar, tá vendo? O que determina? É o seu sistema interno. Quando eu entendi isso, eu parei de olhar para essa questão, julgar o outro, e comecei a me questionar sobre o que eu estava sentindo em relação ao outro, e eu parei de dar poder ao outro, e comecei a dar poder para mim, entender que os meus estados emocionais, é que escolho o estado. Se eu quero sentir tristeza, eu que estou escolhendo. Se eu quero sentir alegria, eu que estou escolhendo. E você tem esse poder, né, de escolher. Só que você só tem esse poder de escolher quando você entende tudo isso que eu vim aqui te explicar, que você tem um sistema nervoso, assim como eu, que você tem você é mulher, você tem hormônios, que você tem, tá vendo? Tudo isso altera os nossos estados emocionais, que você tem uma mente subconsciente, que você tem uma criança interior. Então, é você entender tudo isso agora, né? Com a sua mente consciente. Agora eu tenho consciência. É diferente de ser consciente. O que eu tô te dando aqui é consciência. E é somente a consciência que muda. Mas se você repetir no consciente, eu sei, e não mudar o seu estado emocional, a sua mente, os seus comportamentos serão os mesmos. Por isso que muitas mulheres, elas querem mudança. Muitas mulheres que vêm até mim, Michelle, mas eu quero a mudança. Eu sei que vocês querem mudança, mas se vocês não olhar para o estado emocional, para a mente, e se vocês não repetir agora o que vocês querem, vocês vão acabar voltando para o antigo padrão. Por quê? Porque o seu corpo e a sua mente, eles têm por obrigação de levar aquilo que você escolheu repetir. Repetidas vezes, 40, 50, 30 anos, a mesma fator emocional, a mesma pensamento limitante que nenhum homem presta, que é muito difícil para mim, que é muito tarde para mim. Você vai viver nesse estado, vai ter comportamentos nesse estado emocional, vai ter os mesmos pensamentos, e você não vai conseguir fazer o que é a sua mudança interna. Não é mudança de comportamento. Eu mudo primeiro o meu interno, o meu pensamento, para mudar, né, o meu comportamento. Perfeito? Entenderam aqui o que ninguém te contou? E isso, agora, é você refletir, é você trazer a consciência que você precisa mudar, tá? Mudar o quê? Vamos de novo. Seu estado emocional. Eu preciso mudar os meus pensamentos, eu preciso mudar tudo que as minhas crenças limitantes, tudo que eu acreditei que era verdade, aquilo que meu papai e minha mamãe falou para mim, e que eu acreditei que era verdade, que talvez aquilo ali ia me trazer felicidade, e hoje eu percebo que não está me trazendo. Então, você precisa mudar esses estados emocionais primeiro, curar o seu trauma relacionado àquilo ali, para que você consiga, então, mudar os seus comportamentos.
mudar o seu estado emocional para alegria, felicidade, harmonia. Porque o seu corpo, infelizmente, ele não sabe viver isso. Porque tudo que você foi colocando dentro dele foi medo, rejeição, tristeza, abandono, e ele vai te entregar mais do mesmo. Tá bom? Então é hora de você parar de sobreviver e começar a viver de uma forma mais leve, com mais consciência. E eu quero convidar novamente a você a ir lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, e se inscrever para trazer mais consciência para que você mude todos esses estados emocionais, para que você mude a sua vida. Não depende do outro, só depende de você e da sua mudança interna.